Olá, eu sou Sandra Martinhago, presidente do Instituto Nefesh, e quero trazer para você hoje uma meditação sobre a entrada triunfante de Jerusalém. Nós estamos entrando na Semana Santa, a semana maior da Igreja Católica. Para nós, católicos, essa é a semana de oração e de contrição. Uma semana para reatualizarmos o sacrifício de Jesus, que reatualizamos em todas as Eucaristias na Santa Missa. Com mais dedicação, nós vamos reatualizar agora o sacrifício de Jesus. E eu quero convidar você a fazer uma meditação nesse momento. Se você ainda não está num lugar tranquilo, onde você pode relaxar e tão somente seguir a minha voz e penetrar nessa história que eu vou contar, busque um lugar nesse momento, que você não seja incomodado, para que você possa experimentar tudo o que está contido nessa meditação. Nessa meditação que nós vamos fazer um olhar para um personagem, muitas vezes esquecido no evento do dia de hoje, mas um personagem de muita importância, porque ele leva sobre ele o rei de Jerusalém. Jerusalém é a cidade de Deus. Ela está sobre este ilustre personagem, o rei da cidade de Deus. Nós vamos conhecer esse personagem tão importante, esse coadjuvante da entrada de Jerusalém, esse que entra na cidade de Deus como Rei Jesus. E muitos o seguiram nesse dia. E eu fico aqui pensando e imaginando Jesus passeando pelas ruas de Jerusalém. Você talvez possa imaginar também um pouquinho sobre essa entrada. Quantos bons amigos Jesus fez naquela cidade? Quantas pessoas ele deve ter visitado? Quantas casas Jesus deve ter entrado? Muitas casas ele deve ter entrado publicamente. E todos ficaram sabendo. Ele deve ter visto muitos animais, mas muitas casas também, Jesus deve ter entrado escondido, sozinho. E quando Jesus entra nessas casas, ele deve ter visto muitos animais se aproximarem de Jesus, porque os animais sabem que ali está o Rei da Glória. Mas eu fico nesse momento pensando em uma casa específica. Uma casa que nem os apóstolos conheciam. Uma casa que nenhum dos seus seguidores tinha visitado. Uma casa, um personagem desconhecido pelos amigos e seguidores de Jesus. Que hora será que Jesus visitou essa tão ilustre casa? Essa tão ilustre família que ninguém soube deles. Jesus muitas vezes não tinha tempo nem para comer. E ele dizia que a sua comida era fazer a vontade de Deus. É bem provável que era a vontade de Deus que ele fosse àquela casa sozinho. Conversasse com os membros daquela casa sozinho. Uma casa solitária, onde ninguém foi com Jesus. Mas Jesus não se deteve. Ainda que os seus amigos, os seus discípulos e os seus apóstolos não pudessem ir, Jesus foi. Jesus visitou
visitou essa casa. E eu imagino quantos animais deviam ter se aproximado de Jesus. Talvez essa pessoa tivesse um lindo camelo, cavalos de puro sangue, alguns bois e vacas, galos, galinhas, cachorros. Devia ter um cachorro bonito e simpático nessa casa. Imagino ele aos pés de Jesus, pulando, lambendo os pés. Os passarinhos todos daquela casa se aproximando para cantar com toda a natureza. E toda a natureza sabia que estava ali o rei de Jerusalém. Deve ter sido um dia, uma noite, uma tarde, talvez poucos minutos, horas, quem sabe que Jesus estivesse ali. Mas esse pouco tempo da sua passagem trouxe àquela família, a todos que ali viviam, muita paz. E principalmente, é bem provável que em algum momento especial, Jesus perdoou os pecados de todos que ali estavam. E fez tudo isso em segredo. Só Jesus e essa família, nenhum dos seus amigos mais importantes, estavam ali junto deles. Só que havia naquela casa um jumentinho, um jumento, filho de uma jumenta. Um ser desprezível, tão desprezível, que ninguém naquela casa nunca havia montado nele. Talvez ninguém nunca tivesse olhado para aquele jumento. Talvez ele ficava ali naquela casa com o básico, comida, água, mas ele estava preso em um lugar específico. E todos que passavam naquela rua viam aquele jumento preso naquela casa. Eu fico imaginando que foi o único animal que não pôde estar junto com Jesus naquela noite, naquele dia, naquela tarde. Imagino aquele jumentinho olhando Jesus conversar com os donos da casa, os outros animais se aproximando, a festa acontecendo. É possível que também Jesus tenha tomado alguma refeição com aquela família. E o jumentinho viu tudo isso de longe, sem poder participar. Imagino a dor do jumentinho ao ver o rei de Jerusalém ali e não poder confraternizar com ele, não poder cear com aquela família. O pior momento daquele jumentinho foi quando ele vê Jesus olhando para ele e conversando com o dono da casa. Ele percebe a cara de espanto do dono da casa. Imagino até que o dono da casa aponta para o lado, mostra os camelos, o cavalo puro sangue. O dono olha novamente para o jumentinho, faz um balançar com a cabeça, com um semblante inconformado. E Jesus olha novamente, de longe, o jumento, com muito amor. Mas a indignação do dono da casa é visível. Jesus vai embora e esse jumentinho perdeu a oportunidade de estar com o rei de Jerusalém. Por mais que ele quisesse, ele simplesmente não podia. Ele estava preso. Mas chega o grande dia. O dia em que será apresentado para Jerusalém o rei de Jerusalém. E esse rei de Jerusalém precisa entrar na cidade. E ele precisa de um veículo para isso. Jesus chama os seus discípulos, descreve para eles uma casa de Jerusalém e descreve o local em que eles vão encontrar um jumento, filho de uma jumenta, que nunca foi montado, e deu uma ordem: se o dono do jumento falar alguma coisa, diga que o seu senhor mandou buscá-lo.
chegou o grande dia. O Senhor, o rei de Jerusalém, mandou buscar o jumentinho. O jumentinho estava em casa e algumas coisas estranhas tinham acontecido naqueles dias. O seu dono tinha dado banho nele, tinha penteado seus pelos, tinha colocado sobre ele um pelego, cobrindo o seu lombo. O jumentinho estava muito feliz com os primeiros cuidados que ele estava tendo. Nunca tinham olhado para ele, nunca tinham cuidado dele com tanto carinho. Mas ele não tinha ideia do que ele esperava, de qual era o seu destino. Depois de tanto tempo esquecido, preso, privados das alegrias daquela casa, ele recebe um bom banho, um cuidado de um cavalo real. Ele sabia que aquele trato era só dado para os grandes cavalos. Ele já havia visto alguns cavalos reais passar à sua frente. Mas não entendia por que estava sendo preparado ele. Por que estavam cuidando dele naqueles dias? Por que ele se tornaria tão importante de uma hora para outra? Por que ele precisava ser cuidado? E de repente, chegam algumas pessoas e começam a desamarrá-lo. O jumentinho fica desconcertado, não quer ir, se movendo de um lado para o outro. E o dono da casa chega e pergunta: quem são esses que querem tirar o jumentinho dali? E o jumentinho fica se questionando: por quê? Por que querem me tirar daqui agora que eu estou pronto, agora que eu estou bem penteado, agora que eu estou com esse pelego lindo nas minhas costas? Por que querem me tirar daqui? E nisso, o dono se aproxima do lugar e pergunta o que está acontecendo. E o jumentinho continua com muitas dúvidas. Não está entendendo nada. Tudo naquele momento está acontecendo. E o jumentinho não sabe o quê. Mas quando o dono chama a atenção daqueles homens, o jumentinho para escutar o que está acontecendo. Tudo naquele momento acaba se esclarecendo. E os discípulos dizem: o meu Senhor mandou buscá-lo. Há uma felicidade quando o jumentinho escuta isso. O meu Senhor mandou buscá-lo. Enche o coração desse jumentinho com essa alegria. Ele não estava entendendo nada, mas só sabia que o rei de Jerusalém, que estava na sua casa há uns dias atrás, mandou buscá-lo. Agora faz sentido o olhar de Jesus de longe. Agora faz sentido o rosto do seu dono. Quando Jesus manda buscar o jumentinho para o seu serviço, toda a tristeza, todos os maus tratos, toda a indignação dos outros perdem sentido. E também faz sentido. O jumentinho foi todo esse tempo separado para servir o Rei e Senhor Jesus. Mas o que mais importa ao jumentinho agora é que o seu rei mandou buscá-lo. O que é maravilhoso é que ele foi preparado para esse momento, banho tomado, pelo escovado, pelego novo. As orelhas até se levantaram. Mas em tanta distração, não é que o pelego caiu e o jumentinho foi sem nada. E ele é colocado então na frente do Rei dos Reis, do Rei de Jerusalém. E esse rei, mais uma vez, olha com um imenso amor e reconhece o valor do jumentinho. A alegria do jumentinho é tamanha. Ele foi reservado para o seu rei. Que grande maravilha! Separado, ser protegido para um momento maior da sua história. Tanto tempo preso, tanto tempo isolado, para quê? Para levar sobre si
o Rei dos Reis, o Rei Jesus. Chega a hora de sair de casa. Chega a hora de ir para as ruas, a hora de apresentar a Jerusalém o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Está todo esse tempo preso, deu força, criou musculatura para poder andar pelas ruas livremente, revelando a toda a cidade o Rei dos Reis. Valeu a pena. Todo o sentimento de abandono, de exclusão, de incapacidade, de não servir para nada, do que será para a minha vida. Nesse momento, os reis dos reis me chamam. Tudo muda, tudo se transforma. É chegada a hora. As portas da cidade se abrem. A multidão está em volta na calçada. E o Rei dos Reis vem montado em um jumento, filho de uma jumenta. E a multidão aclama. Parece que o jumentinho está mais feliz do que todos os que veem o rei. E ele marcha como se fosse um puro sangue. Mal sabe ele, que não é puro sangue, mas que aquele homem que está montado sobre ele derramará o mais puro sangue para salvar a sua vida. Esse jumentinho não tem ideia de que o sangue dos reis poderá fazer por ele. Ele pode não ser um puro sangue, mas será banhado pelo mais puro sangue. E aquele perdão que ele viu ser dado a todos naquela casa, quando ainda era prisioneiro lá, será derramado sobre ele o sangue desse rei e irá libertá-lo para sempre. Mas esse momento, ele só vê os aplausos, escuta os clamores, hosana ao mais alto dos céus, hosana ao rei. Como é bom ouvir o clamor. Que alegria ter sido poupado todo esse tempo para levar às cidades o Rei dos Reis. Imagino, depois que tudo passar e o jumentinho estiver em seu lugar, e agora sendo respeitado por todos do seu convívio, porque de todos ele foi o escolhido para levar o Rei dos Reis sobre si. Imagino a grande gratidão dele e o louvor que ele faz naquele momento. Obrigado, meu Senhor. Foram tantos dias presos. Eu não sabia por quê. Eu não entendi o motivo de tanto isolamento, meu Senhor. Eu não sabia para que servia aqueles dias. Para mim não servia para nada. Os meus músculos estavam fortes, mas eu não podia fazer nada. Eu não servia para nada naqueles dias. Até que você veio nos visitar, Senhor. Mas eu só te via de longe. Eu ainda não tinha chegado até você. Eu ainda não tinha experimentado a tua presença. Você só tinha me olhado de longe, com muito amor. E pedido para que me separassem para vós. Obrigado, meu Senhor. Obrigado por me escolher, obrigado por me eleger. Me sinto agraciado por poder levar você pelas ruas do mundo todo. Obrigado porque não olha a minha pequenez, a minha insignificância diante de tantos maiores e melhores do que eu. Eu sou um humilde jumentinho. Estou aqui para te servir, sempre que quiseres. E eu sei que um dia voltará. E mais uma vez me libertará. Mas agora, depois de carregar o Rei dos Reis, eu estarei à disposição para levar você aos meus irmãos. Obrigado, meu Senhor. Você me mostrou que eu posso, que eu sirvo para te servir. Aguardo a tua vinda. Muito obrigado. Obrigado por toda a eleição que fez da minha vida. Obrigado porque meus olhos te viram e os teus olhos me olharam. Nem olhos ouvidos
nem ouvidos viram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eu o amo, Senhor, e eu quero ver o que teu Pai tem preparado para mim com a sua volta. Enquanto isso, me coloco a serviço dos meus irmãos, porque você, meu Senhor, me capacitou. Obrigado por me escolher para levá-lo e para manifestar o seu reinado a todo o povo. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado.